E aqui, então, vale a pena agora a gente pensar né, como estruturar, né? Como é que se estrutura, né, uma POC em startups. E aí tem um passo a passo aqui simples e direcionado para a gente fazer. Então, ó, definir o conceito e o objetivo a ser colocado à prova. Essa é a primeira coisa que tem que ser feita. Tá? É a primeira coisa que tem que ser feita. Por quê? Porque se eu estou colocando algo à prova, e aqui eu não estou falando só do MVP, que preste atenção, eu não tô testando o produto. Testar o produto é MVP. Aqui eu estou falando da prova do conceito. Então o que eu preciso testar? O conceito. Definir o conceito e o objetivo a ser colocado à prova. Essa que é a grande sacada. Vamos dar alguns exemplos, né? Então, se eu pego, por exemplo, um MVP, digamos que eu vou testar, por exemplo, um sistema que faz automatização de restaurantes. Posso citar qualquer coisa aqui, tá? Citei o primeiro que me veio à cabeça, né? Muito bem. O que a gente vai testar é o conceito. Primeiro, o cliente, ele prefere o cardápio na mão ou ele aceita o cardápio via QR Code no celular? Essa é uma questão. E aí a gente vai começar com os embates aqui de não, porque o cliente é tradicional e ele quer o cardápio na mão impresso. Não, porque o meu cliente ele já é mais avançado e ele aceita QR Code. Eu não estou discutindo o que eu acho, o que o cliente acha, que não é isso. Eu estou dizendo dentro deste ambiente que eu estou testando. O conceito e o objetivo a ser colocado à prova, ele vai passar por esse crivo ou não? E aí pode acontecer de ter as duas respostas. Pode acontecer o seguinte, ó, nesse estabelecimento, nessas condições, não passou, não passou. Ou seja, a ideia é fantástica, maravilhosa, mas o cliente quer o cardápio impresso. Sei lá, digamos seja um restaurante tradicional, seja um bar tradicional, o que quer que seja. Não passou. Não importa se a ideia é ótima, se é fantástica, se é maravilhosa. O cliente não quer. Simples assim. Não passou. Então, olha que interessante. Eu posso testar o MVP, tecnicamente falando. Baixo o QR Code, sai o aplicativo, fácil de navegar. Ah, consigo tudo top do produto. O cliente não aceitou o conceito. Não aceitou o conceito, já era. Morreu. Morreu. Nasceu morto, na verdade. Você entendeu o que eu falei? Isso é muito sério. E aí é que tá as startups que ficam insistindo em determinadas questões, acreditando que a solução serve para todos os ambientes, quando não é. Às vezes tem que fazer um nicho específico. Você tem que fechar a solução em um nicho específico. E aí quando eu fecho no nicho, aí sim eu consigo identificar essas questões. Mas eu só vou descobrir isso aonde? Porque o MVP não vai te dar isso. O MVP vai testar o quê? O produto. Eu vou testar o conceito. E pode acontecer de você chegar ao seguinte, ó, nesse cantinho o MVP, a prova de conceito funcionou. Nesse outro aqui já não funcionou. Pode acontecer isso. E é bacana quando a gente pensa dessa forma, porque te dá maturidade como empreendedor, isso te coloca num patamar superior e você passa a não lidar mais com achismo. Depois a gente tem que definir qual que é a equipe ideal. Quando a gente fala, muita gente fala do Dream Team, né? Então aqui é o seguinte, você está dentro da startup lá, pode ser você parte da equipe, tá? É importante deixar claro. Mas assim, quem é que vai envolver isso? E por que está sendo falado de equipe? Porque muitas vezes a POC, a gente trabalha muito com POC startups, mas muitas grandes empresas, elas trabalham com esse conceito de POC startups, que elas, por exemplo, definem pequenos departamentos que pensam como startups, ou seja, um departamento que funciona de uma maneira independente e faz o direcionamento dessa questão de uma maneira bem específica. E aí ela precisa definir quem é que está disposto e consegue lidar com essa situação. Sabe por quê? Porque pode gerar frustração na POC. Pode não. Vai gerar frustração. Tá? Sabe por que vai gerar frustração? Porque 95% das soluções que são testadas, elas falham. Você sabia disso? Não, né? Então, vou repetir. 95% das soluções testadas falham. Ou seja, eu estou falando só de 5%. Isso significa que vai gerar uma enorme frustração. Eu preciso saber quem é que aceita lidar com isso. Porque se você tiver, né, com uma galera que não consegue lidar com essa questão, está defendendo a ideia. Você não pode defender a ideia. A gente não defende o produto aqui. O que a gente defende? A gente defende o problema. Aí que está a questão. Então, na prova de conceito, eu tenho que definir o quê? Eu não defino a minha solução, eu defino o quê? O conceito. Prova de conceito.
Se eu definir a ferramenta, aí eu sou só um operador só. Você está definindo meu martelo, meu prego. E não é. Eu tenho que definir o quê? O processo, o conceito. Por isso que você precisa definir qual que é a equipe específica que consiga lidar com essa situação, sob pressão inclusive, né? Que gera esse ambiente, né? de fortemente trabalhado aí em lidar com essas incertezas, e é para isso que serve então a gente entender essa equipe, ok? Muito bem. Aí aqui a gente vai falar sobre as métricas. E ó, já tinha dado já um spoiler para você, né? As métricas, ou seja, as métricas elas realmente trabalham, né, com a questão de você entender como é que eu vou mensurar se determinada coisa está ou não funcionando. Aqui não tem achismo. Você vai estruturar o seguinte: você vai criar um indicador e referencial para mensurar se o conceito foi aceito ou não. Alguns exemplos. Você colocou uma solução lá, botou o MVP para funcionar. Beleza. Quantos por cento das pessoas usaram logo de cara? Usaram uma segunda opção? Quantos se sentiram confortáveis? Quantos não se sentiram confortáveis? A solução ela aumentou as vendas, diminuiu as vendas. Ou seja, olha que interessante. No exemplo que eu falei do cardápio digital, por exemplo. Tem um monte de startup aí, a gente mesmo tem algumas startups que estavam trabalhando com esse conceito aqui. E na hora que vai lá botar o cardápio digital, a pergunta é: com o cardápio físico, funcionou tecnicamente falando? Funcionou. Beleza, a pessoa colocou lá, botou o celular, funcionou tecnicamente falando. Legal, bacana. Tá. E em termos de vendas, o ticket médio qual que é? No cardápio físico, estou chutando aleatoriamente, faz de conta que no cardápio físico o ticket médio era R$100. E com o cardápio digital o ticket médio é R$80. Ó, na boa, volta pro cardápio físico, porque diminui o ticket médio. Ou seja, a pessoa na hora que vai botar o QR Code já pensa duas vezes, se vai pedir mais um item, se não vai. E às vezes o cardápio tá ali na mão, falou, eu quero desse aqui, sabe? Esse aqui, eu quero esse aqui. Pronto. Então, a gente precisa definir as métricas. Não pode ser achismo. Define as métricas. Então, o que você vai fazer? Você vai escolher quais são os indicadores, os referenciais, são relevantes para o seu negócio. De uma maneira muito isenta, muito independente, define esses indicadores e mensura essas questões, ao longo do tempo, inclusive, para que não fique somente num recorte pontual, não pode ser um único cliente, ou seja, o POC, né, a prova de conceito, não é um aspecto assim único, ela demora um certo tempo. Não que eu vou definir aqui para vocês uma data, X meses ou X semanas, não é por esse caminho, mas você precisa ter certeza que esse ambiente que você testou, se você conseguiu de fato nesse ambiente testar o conceito em si, mais do que o produto, é o conceito, que tecnicamente falando, eu consigo testar o produto aí com 2 ou 3 pessoas, ou X pessoas, um produto, a funcionalidade do produto, apertar botão, isso eu testo. O conceito não, o conceito eu preciso ter recortes que possam ser comparáveis e possam ser mensuráveis. Eu diria para vocês que de tudo que a gente conversou, esse daqui é o mais preocupante de tudo, né? Não estou falando de ser o mais importante ou não, mas é realmente o mais preocupante mesmo, porque se você descobrir que as métricas não funcionaram, acabou. Já o conceito não foi testado, né? Lógico, aí, obviamente, né, segue, vai realizar os testes, né? Testes atrás de testes. Né? De uma forma geral, já que você está pedindo aí um prazo e tudo mais, o ideal é que você tenha uma reprodução, né, de um volume considerável que precisa entender muito sobre a sua característica. Por exemplo, você faz business to business, de uma certa forma você faz, por exemplo, 5 negócios por mês. É óbvio que se você testar 3 negócios, está bem testado. Se você é varejista, já tem lá 1000 pessoas, eventualmente você precisa ter um universo maior, com certeza. Tá? Mas eu costumo dizer o seguinte, não só eu, o mercado costuma dizer o seguinte, tá? 1 é sorte, 2 é coincidência, 3 é método. Então, você já tem uma noção aí nesse sentido, né? Você não pode ser 1 é sorte, só acaso. Não é nem sorte, é obra do acaso. 1 é obra do acaso. 2 pode ser só uma coincidência. 3 é método. 3 é 3.
3 você já fez um processo, fez mais um e fez mais um. Então, o primeiro pode ser acaso, o segundo só uma simples coincidência, o terceiro já estabeleceu um processo. Então, isso também vale para você estipular, né, vou colocar assim, né, esse universo. Por exemplo, eu atendo 1000 clientes, de repente os 5, 10 primeiros pode ser obra do acaso, né? Os 20, 30 próximos pode ser coincidência. Agora, se eu começar a falar estatisticamente falando, tem 30, 40, 50, aí já não é mais uma simples obra do acaso, tá? Então, você define aquele universo de amostragem que seja confortável para você poder decidir, né, principalmente na questão de minimizar os riscos, ok? E por fim, né, aqui a gente depois vai, obviamente, né, avaliar os resultados. Então a gente vai avaliar os resultados com bastante transparência, bastante independência. Esse exemplo que eu falei de 1, 2 e 3 aqui já é algo interessante, porque se eu testo uma vez, tá vendo? Funcionou. Aí a pessoa fala, não, mas tá bom, vou testar de novo. Tá vendo? Funcionou de novo. Pode não acontecer dessa maneira. Pode não ser verdade. Então a gente precisa ter muito cuidado nesse sentido, para você não ficar batendo aí, né, insistindo em coisas que não vão realmente te ajudar, ok? Então, para isso, a gente conseguiu então desenvolver toda a questão da prova de conceito, né, recapitulando alguns pontos importantes, né? Aqui a gente está testando não o produto, aqui a gente está testando o quê? A gente está testando, né, o conceito, né? A gente não vai testar a funcionalidade técnica do produto, a gente vai testar a funcionalidade dele junto ao mercado. Então eu vou ver se o cliente aceitou, se o cliente usou como eu queria, se aumentou o ticket médio. Também eu vou checar, né, se nessa prova de conceito os conceitos estão sendo bem validados pelo mercado, não só a funcionalidade técnica dos produtos, ok?